Nunca vou esquecer daquela vez que eu e meu irmão saímos escondidos depois da hora de dormir para explorar uma casa supostamente mal assombrada no fim do quarteirão. Sim, eu disse na hora de dormir, porque eu apenas tinha 10 anos e meu irmão Luke era o mais velho, tinha 12. Quando os nossos pais nos deram boa noite, eu fui ao quarto do Luke e levamos algumas lanternas manuais conosco e pulamos para fora da janela. Felizmente, o quarto dele estava no primeiro andar. Essas lanternas manuais funcionavam apenas quando eram pressionadas constantemente, como se fosse um pequeno gatilho. Criava uma luz dentro da lente. Elas eram muito barulhentas, mas eram bem convenientes. Quando estávamos lá fora, simplesmente andamos pelo quarteirão e, por 2 minutos, chegamos até lá. Havia rumores entre todas as crianças e adolescentes da vizinhança de que o local era mal assombrado. Tudo nela era assustador. Era um design bem clássico e bem típico de uma casa bem antiga. Era isolado das outras casas, janelas quebradas e a madeira estava podre. Parecia perfeito para um filme de terror. Nós fomos até ao quintal. A porta estava trancada como esperado. Eu até senti um pouco de alívio, pensando que poderíamos simplesmente ir para casa. Mas o meu irmão fez um movimento bem ousado. De seguida, ele agarrou numa tábua de madeira que estava na grama e começou a quebrar a janela que já estava rachada. Eventualmente, ele conseguiu uma abertura que foi suficiente para destrancá-la e deslizá-la para cima. Nós entramos e ligamos de imediato aquelas lanternas bem barulhentas. Nós dois percebemos que estava a cerca de 32 graus no interior, o que era estranho, pois era uma noite de setembro em meados dos anos 70. Não havia grafite, não havia sinais de vandalismo, não havia praticamente nada fora do comum. Na verdade, estava relativamente vazio, exceto por algumas peças de mobília que claramente não valiam a pena serem levadas. Ao que parecia, nós fomos as primeiras pessoas a entrar na casa, o que foi chocante. Ou que pelo menos era o que parecia. Nós subimos as escadas para o andar principal da pequena área da sala e continuamos ligando as lanternas. Foi quando escutamos o menor estalo no assoalho logo acima de nós. Nós demos um pequeno salto de susto. Eu puxei o Luke pelo braço para que pudéssemos ir embora, mas ele me disse que o lugar era muito velho e eram apenas barulhos típicos de uma casa antiga. Naquele momento, eu parei de ligar a lanterna e pedi para o Luke fazer o mesmo, mas ele só me chamou de idiota por sugerir algo tão ridículo. De repente, houve um outro estalo no assoalho acima de nós e, de seguida, ele começou a subir as escadas. Eu não queria subir, mas também não ia ficar aqui embaixo, sozinho, e por isso eu segui o meu irmão até o andar de cima, e ali havia uma porta que levava a um outro quarto. Eu praticamente implorei para que ele não abrisse aquela porta, mas ele queria armar-se em irmão mais velho e valentão. Ele começou a alcançar a maçaneta enquanto ainda girava a lanterna barulhenta. Foi então que ele parou. Eu estava confuso. Eu podia ver tudo no escuro. Ele estava movendo o seu ouvido contra a porta e só escutava apenas o silêncio. Então, houve um momento mais ensurdecedor e indutor de pesadelo da minha vida. Uma única batida na porta do outro lado fez o meu irmão cambalear contra a parede de dor e que o fez cobrir o ouvido por instinto. Nós largamos as lanternas e saímos pela porta dos fundos e voltamos para casa rapidamente. Estávamos tão barulhentos quando voltamos que até os nossos pais nos perceberam. Contamos tudo a eles o que aconteceu, mas eles naturalmente não se importaram e nos castigaram por uma semana. 2 noites depois, eu acordei com o som de algo que vinha do lado de fora da minha janela e um brilho de claridade entrando furtivamente pela minha persiana entreaberta.
Eu me sentei por um instante na cama e o meu coração afundou quando percebi que era o som da manivela da minha lanterna. Eu me levantei e olhei pela janela. Foi quando tudo parou. Não havia mais nada para além da escuridão completa lá fora. Depois disso, acordei no dia seguinte, mal me lembrando do que tinha acontecido, e até hoje eu ainda espero que esta parte tenha sido apenas um sonho. Isso aconteceu com os meus pais no final dos anos 80. Eles estavam na casa dos 20 anos quando tudo isso aconteceu. Eles decidiram acampar na Califórnia, e quando chegaram lá, era meio da tarde. A minha mãe estava sentada em um tronco, enquanto meu pai estava desempacotando os equipamentos do caminhão. Entretanto, ela ouviu passos ao redor do acampamento. Então ela se aproximou dele e disse calmamente que escutou alguém andando por aí. Então eles saíram dali o mais rápido que puderam e se dirigiram pela estrada por cerca de 4 quilômetros, com os faróis apagados, para que não fossem seguidos por qualquer tipo de estranhos. Ao chegarem no novo destino, eles começaram a montar o equipamento e fazer o acampamento. De seguida, eles descansaram e relaxaram, escutaram uma transmissão de luta de boxe pela rádio e eventualmente se acomodaram para a noite. Agora um ponto essencial aqui da história. Eles não têm a certeza se o próximo evento que aconteceram com eles estava conectado ao primeiro, mas eles acreditam que está. Assim que se acomodaram, o meu pai foi o primeiro a dormir e foi bem antes da minha mãe. Ela ainda estava meio do caminho. É tipo aquela fase que você está meio acordado e meio dormindo, mas de repente ela escutou passos vindo do lado de fora da barraca. Ela abruptamente voltou à consciência e escutou os barulhos. Ela tentou acordar o meu pai, mas ele estava muito fora de si e os barulhos continuaram no exterior da barraca, o que pareciam ter sido longos minutos. De repente, ela ouviu palavras do tipo "Eu vou te matar", que vinha do lado de fora da barraca. E, de acordo com a descrição da minha mãe, a pessoa em questão que estava lá fora puxou de uma longa faca e começou a encostar para o exterior da parede da barraca. E por um momento, ela estava completamente paralisada de medo, até que de repente ela conseguiu se recuperar, abriu a boca e gritou: "Jim, pegue a espingarda e mate esse filho da mãe." E com isso, o meu pai finalmente acordou. De seguida, ambos escutaram estalos de galhos e passos que pareciam como correria. É claro que meus pais não tinham uma espingarda. Foi apenas um blefe, o que realmente funcionou. De seguida, o meu pai se levantou segundos depois e começou a correr atrás do homem, mas ele já tinha ido embora. Depois disso, os meus pais decidiram que o melhor era sair dali antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer. Ao chegarem no caminhão, eles descobriram que os pneus tinham sido cortados, o que piorou ainda mais a situação, porque eles estavam no meio do nada. Para além disso, não tinha como sair dali sabendo que havia um maníaco ali nas proximidades que queria matá-los. Eles tinham que se arriscar e procurar por ajuda. Eventualmente, eles encontraram um guarda florestal que estava patrulhando a área. No final, o guarda conseguiu ajudá-los e trazê-los de volta para a cidade para que eles pudessem consertar os seus pneus. Entretanto, eles deram seus depoimentos ao guarda e eles descobriram que as autoridades estavam procurando por qualquer tipo de atividade suspeita na floresta devido a assassinatos recentes nas proximidades. Os meus pais provavelmente poderiam ter sido as próximas vítimas caso a minha mãe não tivesse blefado a ter dito para o meu pai para buscar a espingarda. A história que estou prestes a contar é uma série de memórias confusas de quando eu era criança. Morávamos em uma casa antiga. Meu irmão e eu estávamos sempre no porão, onde nosso pai tinha a sua mesa de hóquei, uma mesa de sinuca e videogames. Geralmente jogávamos em um sistema de Super Nintendo, mas em algum momento pela qual não me lembro quando tudo começou, meu irmão e eu ouvíamos coisas vindo da caldeira e da lavanderia.
A primeira vez que isso aconteceu, o meu irmão e eu estávamos jogando um jogo de corrida na Nintendo. Foi quando nós dois escutamos a porta da secadora batendo. Sabíamos que era esse o som. Nós dois chamamos a mãe, imaginando que talvez ela estivesse lá o tempo todo sem que percebêssemos. Mas o quarto estava escuro e vazio de qualquer pessoa. Quando percebemos isso, nós dois corremos escada acima gritando por nossos pais, deixando tudo lá embaixo ainda ligado. Os nossos pais resumiram tudo isso como se fosse uma coisa engraçada. Provavelmente pensaram que era apenas uma palhaçada infantil da nossa parte e que não estava ninguém na lavanderia. Seguindo em frente com a história, provavelmente alguns meses depois, eu estava acordado até tarde por algum motivo e caminhei para a cozinha e passei pela porta do porão e me lembro de escutar a televisão lá embaixo a se ligar. Era uma daquelas televisões antigas de caixa, então fazia aquele som distinto de clique quando ligava. Foi neste momento que eu chamei a minha mãe, chamei meu pai, até chamei o nome do meu irmão, mas ninguém respondeu. Eu fui até o quarto dos meus pais para contar a eles, e os dois ficaram chateados comigo só por acordá-los. Meu pai foi lá embaixo para desligar a TV, e eu me lembro que ele me disse que era uma televisão com defeito. Houve outros acontecimentos suspeitos depois disso, mas eu vou avançar até a última ocorrência, e honestamente, a mais horrível foi alguns dias antes de nos mudarmos para a nova casa. Quase tudo já havia sido enviado para a nova casa. Entretanto, os nossos pais foram até legais por deixarem a gente ficar com a televisão e os videogames no andar de baixo até os últimos dias. O meu irmão e eu estávamos jogando videogame novamente. Foi quando eu senti algo atingir na parte de trás da minha cabeça. Eu pensei que tinha sido meu irmão no início. Foi então que eu vi uma bola vermelha saltitando no chão e que foi parar atrás do sofá em que estávamos. Então a porta da caldeira se fechou lentamente, enquanto meu irmão e eu observamos tudo e estávamos cheios de medo. Foi então que corremos pela escada acima gritando. Os nossos pais desceram as escadas novamente. Quando eles voltaram, eles estavam completamente em silêncio, como se estivessem em choque. Eles disseram para a gente ir para os nossos quartos e não sair de lá até eles falarem. Foi então que apareceu o carro da polícia. Os nossos pais não nos autorizaram nem sequer sair do quarto. E eles nem sequer nos contaram o que aconteceu. Até que finalmente, depois da gente ter se mudado, o meu pai contou o que realmente aconteceu. Naquela altura, o meu pai tentou abrir a porta da sala da caldeira, mas havia alguma coisa ou alguém que estava mantendo a porta fechada, ou talvez puxando-a para fechá-la, como se fosse uma força tão grande que impedia o meu pai de mover a porta. E foi das raras vezes que eu pude sentir o medo na voz do meu pai, explicando tudo isso. Sinceramente, eu não acredito em fantasmas, mas até hoje eu não consigo explicar o que realmente aconteceu naquele porão.